Olá, seja bem-vindo ao EduCast, um podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP, e será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Então vamos saber quem é o Edu, criador aí do EduCast. Bom, Um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, eu sou gerente de projetos, já creio que há uns 20 anos, pelo menos. Trabalho com projetos mesmo antes de qualquer formalização, né? Hoje eu sou gerente de projetos PMP, eu sou certificado pelo PMI, fiz a prova em 2004, então Olha já só. tem tempo também, né? Desde a certificação, mas eu já trabalhava com projetos desde antes disso e trabalhava justamente nessa parte de gestão. Então, foi muito bom aprender a gerenciar projetos sem um método, talvez, né? Mais assim pela experiência pessoal, errando e aprendendo, e depois tendo o conhecimento todo do PMBOK, fazendo a prova, me preparando para eu aí sim entender metodologias, técnicas, boas práticas e tudo isso mais. Então, acho que o antes e o depois foram muito ricos, assim, né? Me ajudaram muito aí a entender a necessidade efetiva de método para algumas coisas e também saber que método não é tudo. Você precisa ter um jogo de cintura. Acho que isso é que faz diferença aí, né? Então, hoje eu Que estou no legal. né, assim, já também há 20 anos, né? Achei Trabalho. legal que você falou que você começou na prática mesmo, né? Não tinha ainda muita teoria e depois, com o decorrer profissional, você incluiu a teoria e acho que com certeza agregou muito, né? E Muito. você trabalha até hoje como gestor de projetos e também dá aula sobre esse tema. É, por justamente trabalhar até hoje, né, é o que eu gosto de fazer. Eu fui convidado aí alguns anos atrás para justamente poder dar aula dessa disciplina de gestão de projetos no MBA do LARC. E tenho tentado, né, aí, aproveitar as experiências práticas, o conhecimento também em metodologias de gestão, que é algo que eu gosto, né? Então, desde a época do PMBOK, passando aí por todos os métodos ágeis, né? Eu peguei isso lá no início, quando estava surgindo, tive assim o privilégio de poder assistir aí a alguns palestrantes internacionais dessa área de métodos ágeis, quando estava surgindo, quando eram meio desconhecidos, e aí foi muito bom isso, porque abriu a cabeça, né? E hoje é o hype, né? Método ágil, todo mundo Sim. quer ser ágil, mas tem toda uma, assim, tem uma lógica, né? Isso veio todo também do tradicional, como uma reação, mas também tem o seu, claro, né? Tem o seu mérito de estar aí hoje como uma bala de prata, né? Apesar de não ser. Sim. E acho que essa é a ideia, né, do podcast, a gente desbravando sobre esses temas em cada episódio. Já Uhum, falou várias palavrinhas e que acho que quem nunca entrou nesse mundo de gestão de projetos deve estar aí na dúvida, né? Que é uhum, PMBOK, que são métodos ágeis, verdade. que são metodologias, né? Algo que a gente vai abordar também. Uhum, Então é bem interessante. uhum, E acho que nesse episódio aqui de hoje, o objetivo principal é a gente dar início sobre esse tema, de fato, que é super amplo, como você mencionou, né? Podemos aplicar conhecimento teórico, prático sobre ele, que agrega bastante. Então, hoje seria mais voltado a gente entender um pouco mais o que vem de fato a ser gestão de projetos. uhum. Acho que essa é uma das primeiras dúvidas. Sim. É simples, na verdade, né? Gerir um projeto é fazer o projeto acontecer. E você entregar o resultado esperado ou próximo do que se espera. Então, é isso. Aí a questão talvez anterior seja o que é um projeto, né? Então, eu gosto Uhum. sempre da definição ali do próprio PMBOK, que é sempre resume bem, né? Um projeto é
um conjunto de atividades que resulta num resultado único, né? Ou seja, produz, né, algo que é único, é temporário, então, portanto, tem começo, meio e fim, né? E é progressivo, né? Ou seja, tem ali uma progressão de esforços menor no início, maior ali no desenvolvimento e menor no final. Então, essas características, elas meio que assim dão aí a ideia, né, do que seria um projeto. Então, a gente logo imagina coisas super complexas, né? Construção de um prédio, ou se não um software, qualquer coisa Sistema, assim, um assim. sistema. Mas, se você for ver, uma viagem é um projeto. Por quê? Porque ele produz um resultado único, né? Eu quero conhecer, por exemplo, Estados Unidos, uma cidade dos Estados Unidos, então eu programo essa viagem e aí eu tenho uma série de atividades, né? Desde a preparação, comprar passagem, tirar férias para isso, a que lugares eu visitarei, tem que juntar dinheiro. Então, percebe que mesmo chegando lá, né? Então eu planejo tudo aqui, aí eu chego lá, começo a parte de execução, efetivamente, daquilo. E aí eu Sim, posso seguir o meu planejamento ou não, né? E aí eu volto, concluo, portanto, esse projeto, retornei para minha casa, produzi um resultado único, ele teve início, meio e fim, e ele foi progressivo, né? Entendeu? Então, é entendi. muito interessante, porque assim, se você vai fazer um curso, ele é um projeto também, você pode lidar como um projeto. Numa, assim, numa visão até mais extrema, talvez, né? A sua vida é um projeto, né? Porque tem um início, meio e fim, é progressivo e é um resultado único também, porque nós somos únicos, né? Sim. Então, tudo pode ser um Você, projeto. você, você falou e agora eu fiquei pensando sobre isso, né? É importante a gente entender o que é um projeto, mas acho que então nesse contexto, para auxiliar a gente a entender, seria importante entender então o que não é um projeto. Uhum, verdade. Você conseguiria dar um exemplo do que a gente pode se confundir achando que é um projeto e não é Sim. exatamente? Normalmente, assim, o contraponto a um projeto é sempre a ideia de processo, que é algo que já dá a ideia de ser repetitivo. Então, algo que é repetitivo, né, ele não costuma ter essas características que eu falei, né? Então, um processo, ele normalmente um processo industrial de fabricação, por exemplo, de um sapato, né, ele vai produzir vários sapatos, só que vai produzir sempre igual. Então já não é um resultado único, né? Ele é Entendi. cíclico, tá certo? Então ele não, teoricamente, não tem um início, meio e fim, porque ele é um ciclo, né? Um ciclo produtivo, certo? Ele não é tão progressivo, porque apesar de ter as várias etapas de fabricação de um sapato, né, aquilo já está mais ou menos delimitado, né, a esse ciclo, está fechado, né, o esforço todo ele já está determinado, basicamente. Né, então, o que é cíclico, o que é um processo, né, que se faz e se repete diariamente, ou a cada instante, ou anualmente, qualquer coisa assim, isso não é um projeto. Não é um projeto. Exato. Então, normalmente, assim, um processo ele pode ter sido criado por um projeto. Então, por exemplo, a fábrica, né, essa planta industrial da fabricação de sapatos, do meu exemplo, ela provavelmente foi um projeto. A própria linha de produção foi um projeto. O próprio conceito daquele sapato foi um projeto. Mas na hora que ele começa a ser fabricado, deixou de ser um projeto, virou um processo industrial. Entendi. Eu nunca tinha pensado nessa ordem, né, de execução. Mas faz sentido, né? Se você Faz, para para faz. pensar assim. E Sim. por isso que eu falei que aquelas características lá do projeto, elas são importantes, né? E outra coisa que me chamou a atenção também foi você ter feito analogia com a viagem, né? Eu acho que deixa muito claro de que você consegue fazer algo sem ter uma gestão desse projeto? Consegue, né? Se eu quiser Consegue. amanhã, pego o meu carro e saio, eu vou viajar, consigo, mas aí o risco de ter problemas, de não atingir o meu objetivo é muito grande, né? Então, aí já dá para a gente entender um pouco dessa pergunta, né? De o que vem a ser essa gestão. Que você É, falou que é fazer dar certo, né? Fazer exato. chegar aí ao final.
Exato. Na verdade, assim, você tem que fazer aquelas atividades produzir esse resultado, certo? Então, esse, no final das contas, é o objetivo, é fazer produzir esse resultado que é único, né? Agora, esse resultado, obviamente, ele tem pessoas que esperam, né, por esse resultado. Então, depende então, do gerente de projetos saber setar as expectativas ou alinhar as expectativas dessas pessoas, né? Daqueles que são afetados por esse projeto. Então, no caso da viagem, eu posso, por exemplo, ter ali a minha esposa, né, como uma dessas partes interessadas aí, e ficou por minha responsabilidade fazer o planejamento ali da viagem, sabe? Então, tem que considerar as expectativas, onde você quer conhecer, que pontos turísticos mesmo, né? Você pensa em gastar quanto ali em compras, qualquer coisa assim, né? Então, tudo isso vai Sim, dá para a gente entender fazendo um pouco do parte. papel, né? Exato. Você pode, como você mesma falou, não fazer nenhum planejamento e você vai, né? É possível, portanto, executar esse projeto sem planejamento nenhum? Sim, é possível, né? Um exemplo que eu sempre cito é que, assim, eu e minha esposa, nós somos PMPs, os dois, né? Nós somos Olha certificados, só. os dois. Ela trabalhou com projetos e hoje ela, enfim, né, já foi mais para a área administrativa, ela é diretora de TI e tudo mais. Eu gosto ainda dessa parte de gestão e de metodologias, então é isso que eu gosto de fazer, né? Então, continuo fazendo. Mas o curioso é que nós viajamos uma vez, esse exemplo dos Estados Unidos, ele não é um exemplo fictício, né? É um exemplo real, e nós viajamos para fazer um tour pela Califórnia, né, pela rota número 1, que é aquela que vem, pega toda a costa californiana, né, desde Sim. lá de cima. Então a gente fez de São Francisco até San Diego, e nós planejamos essa viagem, né, planejamos assim em detalhes, né, por exemplo, por que de São Francisco para San Diego e por que não o contrário? Porque se você vai de carro, naquela época do ano em que nós fomos, você pega o sol nas suas costas e não de frente, né? Então, Seria um grande problema. seria um grande problema você viajar com o sol direto na sua cara. Então, a gente pegou e pesquisou detalhes, né? Então, a gente viu quanto que ia custar, a gente viu qual era a distância entre as cidades, já tínhamos reservado todos os hotéis de São Francisco até San Diego, a gente sabia quanto que ia gastar de distância, a gente já tinha ideias muito aproximadas ou boas de custos, dos locais que nós faríamos passeios. Então, quando a gente partiu para a viagem, a gente já tinha uma ideia do que a gente ia gastar. E os voos estavam reservados, né? Então, tanto a ida chegando em São Francisco, quanto a volta retornando aí por San Diego, passando então por Los Angeles e Santa Bárbara, enfim, várias cidades ali, né? Carmel, tudo ali naquela região. E eu tenho um amigo que ele fez exatamente a mesma viagem, só que ele não planejou nada. Ele pegou, partiu do Brasil, foi para Los Angeles, aí depois ele decidiu, puxa, já que eu estou aqui, acho que eu vou até São Francisco. Ele foi para São Francisco, de Los Angeles, que é embaixo, né? Los Angeles é mais próximo de San Diego, então a partida até São Francisco é uma viagem longa. Depois ele decidiu, que falou, pô, já estou aqui mesmo, não sei se eu vou voltar, aqui, acho que eu vou até San Diego. Aí foi para San Diego, e ele não conseguiu mudar o voo dele e ele teve que voltar para Los Angeles para retornar ao Brasil, né? Não preciso dizer que assim ele gastou muito mais gasolina, passou muito mais parte do tempo no carro dirigindo, indo e voltando. Bem mais Uh, cansativo. ele viajava de noite às vezes porque ele não tinha reservado os hotéis, então ele ficava à noite, aí chegava cansado de manhã, dormia metade do dia e pô, você está nos Estados Unidos, a última coisa que eu fiz lá foi dormir, né? Se eu dormi, dormi o suficiente, tá? Mas Sim. foi interessante porque assim ele gastou muito mais tempo, ele viu metade das coisas que eu e minha esposa vimos em termos das atrações, né? Ele gastou muito tempo em viagem de carro. Assim, foi algo insano, né? Então, por esses E dois então,
exemplo, você vê, os resultados foram únicos, né? Tanto para minha Sim. esposa quanto para ele. Agora, E eu fiquei pensando, talvez um dos fatores que faz ele não ter feito a gestão é achar que gastaria muito tempo, né? Planejando, porque antes da viagem você e sua esposa tiveram esse tempo, né, de análise e tudo, mas olha o quanto compensou é, isso depois quando foram aplicar, né? exato, exato. Então, quer dizer, essa é a questão da gestão. A gestão envolve esse planejamento, envolve uma disciplina na execução desse planejamento, né? E você entregar o resultado. Um resultado que, no meu caso da minha esposa, nós ficamos satisfeitos com o resultado, né? Eu tenho todas as fotos desses lugares que a gente Sim, planejou. E não quer dizer que chegou uma hora lá, um dia que a gente, olha, a gente planejou ir em tal parque. Não vamos fazer isso hoje não, eu não estou afim. Tá bom, então não vamos fazer. Então a gente decidiu que ia sair fora do planejamento, de comum acordo, fizemos outra coisa, que foi mais interessante naquela hora, naquele momento, né? Então perceba que tem um jogo de cintura, não é que não precisa precisa. seguir à risca, né? Exato, porque assim, no final Até das porque a gente não contas, tem controle, né? exato. E assim, quem esperava o resultado, as partes afetadas pelo resultado da viagem, éramos eu e minha esposa, que no caso éramos os próprios gestores desse projeto. Então, nós estávamos de acordo com essa pequena mudança no resultado do projeto. Por isso que isso é tão importante, né? Não adianta eu mudar porque eu quero e eu sou o gestor. Não, eu preciso saber se as partes interessadas ali no resultado, elas estão de acordo com aquela pequena mudança, né? E elas. Se vocês tivessem contratado uma agência, por exemplo, teria que verificar, né, com vocês, que são partes ali, né, do Exatamente, projeto, mas não são gestores. exatamente. E nós fizemos tudo por nossa conta, né? A gente alugou carro e aí foi, enfim, foi do jeito que a gente gosta mesmo, né? Sem muita marra, assim, sem muita. E a gente mesmo fazendo, né, ali o planejamento, sabe? Foi excelente, assim, eu não tenho dúvidas, né? Eu cheguei naquele dia lá em Sim. São Francisco e o meu ticket para ir até Alcatraz estava ali prontinho. Eu só cheguei, peguei o ticket, embarquei no barco lá e fui para Alcatraz, né? Naquele dia, naquele horário. Então, exige também Dá uma muito mais disciplina. segurança, né, para É, você. é, Faz parte ali da exato, execução. exato. Né? E assim, Sim. é muito curioso, porque assim, esse meu amigo, né, do exemplo aí que eu dei, ele ficou muito cansado. Ele voltou muito cansado da viagem. E quando nós nos encontramos, eu falei: você foi lá no castelo, no Hearst Castle, lá em San Simeon, fica lá perto de, no meio do caminho, lá entre Los Angeles e São Francisco? Ele não, nem sabia que tinha isso. É um dos pontos turísticos mais É, famosos de lá. não fez gestão nenhuma, assim, né? Nem o nível É, básico de planejamento, né, do é, projeto. mas é muito engraçado, porque assim, assim, cada um é cada um. Ele ficou feliz com a viagem, ficou. Ele era a parte interessada, né? Ele ficou feliz. Agora, Sim. quando ele soube do que ele perdeu, ele falou: puxa, eu vou ter que acho que viajar de novo para lá. É coisa a gente convida ele um dia para falar sobre o que ele Engraçado. sentiu por não ter a gestão. E hoje ele, por uma ironia do destino, ele mora nos Estados Unidos, né? Olha só. É. Mas deve fazer agora pelo menos um certo planejamento Sim. do Então, projeto. isso que eu quis falar da viagem, exemplificando, né, é justamente para entender o que é gestão, né? Gestão é fazer isso, né? Produzir esse resultado, chegar a esse resultado através de algumas atividades e as partes interessadas estarem satisfeitas com isso, atendidas com isso, né? Mesmo que você tenha que mudar todo o planejamento, faz parte, né? Acho que isso responde a pergunta de como que eu considero, né, que o projeto foi executado com sucesso ou não, né? Uhum. Isso acredito que deve ser uma das principais métricas, né? Sim, Foram atendidas, né, todas as partes, chegou-se ao objetivo, né, sim. esperado. E esse objetivo, o mais curioso, é que ele pode ser absolutamente distinto daquele que o interessado tinha imaginado lá no início. Como eu falei, é progressivo, né?
Existe uma progressão nessa chegada desse resultado. E isso muda tudo, porque se é progressivo, o entendimento que aquela pessoa que espera pelo resultado tem no início é diferente do que ela vai ter no final, em termos de compreensão do domínio do problema, né? Entendi. Então, isso faz com que talvez uma expectativa inicial, mesmo que você entregue isso lá no final, ela não resolva o problema. E aí existe uma frustração de Entendi. expectativa, né? Por isso a importância de estar sempre em contato, né? Sempre validando isso Exatamente, com o seu cliente, né? exatamente. Então, essa história de você falar assim, olha, mas eu segui o plano, aquilo que a gente acordou no início, nós entregamos aqui no final. Por que você está tão insatisfeito? Porque não resolve o meu problema. Porque esse resultado que você me entregou não resolve o meu problema. Mas não é o que você pediu? É, mas não me atende hoje. O Então, que eu queria era resolver esse. exato. Então, mas por que isso é algo que existe, é assim, né? É o que causa as maiores brigas, enfim, né? Tá lá, o pessoal fala, mas está no contrato, ó, você assinou, não é essa a sua assinatura no início aqui? Sim, é minha assinatura. Mas o que você me entregou não resolve meu problema. Então, olha, vai te custar muito mais aí para mais alguns tostões para você resolver o problema agora fazendo umas alterações. Tudo bem? Normalmente a resposta é não. Não, você vai ter que resolver, você vai ter que mudar, porque eu já te paguei. Né? Uau, que problemão, né? É, Chegar nesse ponto. pois é. Então, mas é por isso que, É um assim, risco para as duas partes, né? Porque acredito que se exato, estivesse no contrato, a gente pode falar, olha, eu fiz o que a gente deixou no exato, contrato, né? Se você exato, quiser é, diferente, exato. né? Então, aí nesse caso, o que acontece, né, Rosângela? Normalmente, assim, se eu entreguei o que me foi pedido e eu não tenho mais condições de mudar e fazer todos os ajustes que é, a parte, né, a expectativa, né, demanda, eu coloco, vira uma briga judicial, né? Entendeu? Tudo bem, eu posso ganhar essa Sim, briga, mas eu não atendo aquele cliente nunca mais. Né? sim. Acabou, né? Ninguém Entendeu? fica satisfeito, na verdade, né? Exato. E aí, às vezes, quando o cliente é muito grande e você é pequeno, todo mundo quer, por exemplo, prestar serviço para uma empresa grande, né? Sabe? Para o governo, né? Enfim. E aí, o que acontece? Você fala, nossa, nós não podemos perder esse cliente, certo? Então, o que você faz? Você absorve o prejuízo e você faz aqueles ajustes. Isso é que acaba assim tornando, né, Entendi. essa atividade tão desafiadora, né? Porque justamente o que nós temos que fazer é evitar isso, né? Porque se você chegar Sim. para o seu patrão, normalmente ele vai falar, não, esse cliente é muito grande, é muito importante. Para a gente continuar fazendo projetos com ele, para não fechar as portas, vamos absorver esse prejuízo. E no próximo projeto, a gente tenta compensar. Só que, e se no próximo você tiver o mesmo problema? Não resolve. Entendeu? Entendi. E nem sempre é possível, né, absorver todo o prejuízo dependendo do Não, qual for o cenário, né? Pode não. ser Pois é, arriscado demais. exatamente. Então, respondendo aí a sua pergunta, qual que é o papel, então, né? Assim, o que é gestão de projetos, né? E o papel do gestor é justamente fazer com que esse resultado atenda as partes interessadas, né? E atenda assim, olha, não importa se ele pediu alguma coisa diferente, muito diferente daquilo que eu entreguei. O importante é que eu Resolva o problema. percebi isso no decorrer do caminho. Nós fomos conversando e acertando e ajustando aqueles compromissos inicialmente pactuados, fomos fazendo os ajustes necessários e aí foi entregue, né? Então, de repente, veja bem, pode ter até custado o dobro, sabe, do que foi orçado inicialmente. Pode Sim. até ter demorado mais do que foi inicialmente previsto. Só que se você entrega aquilo que resolve o problema, que é o que a pessoa esperava, ou, né, que conseguiu atender a expectativa no final, é,
eu diria que isso Teve sucesso, né? é um sucesso. E assim, no final das contas, você não pode falar, olha, não, mas foi um fracasso porque você demorou, gastou o dobro de recursos e você gastou 50% a mais de tempo, né? Tudo bem, você entregou com a qualidade lá esperada, mas nesses três aspectos, nesses dois aspectos iniciais, você falhou, né? E também, se você for imaginar que o escopo ele foi alterado, então você fala, ó, isso também foi um objeto de fracasso, né? Não é o escopo inicial, mas se você for ver bem, o cliente está satisfeito? Tá, então tudo bem, Sim. projeto de sucesso. E você falando isso, eu fiquei pensando, né, que quando a gente fala de projeto, a gente está falando que ele é algo único. Uhum. Mas consigo perceber que um dos grandes resultados também que a gente pode derivar do resultado de um projeto são as lições aprendidas, né? Então, você Sim, está falando, posso ter chegado a um resultado com sucesso, atendi as expectativas, mas aconteceram alguns percalços no meio do caminho, que quando eu for executar um outro projeto, provavelmente eu já vou saber, né, que olha, pode acontecer isso, ou o tempo agora eu preciso estimar de uma outra maneira, uhum. então É, cada projeto é único, mas você vai adquirindo conhecimento, né, expertise sobre essa gestão. sim. É interessante isso que você falou, porque as lições aprendidas, elas normalmente a gente só tenta ver o lado positivo das lições aprendidas, assim, como algo, não, olha, você aprendeu com seus erros, né? E na próxima você não vai cometer mais, e a gente enxerga isso é realmente positivo, lições aprendidas é algo necessário, né? Então você fazer uma retrospectiva do como foi o projeto e queira ou não, mesmo que você não faça retrospectiva, tem aquele ditado, né? Assim, você acaba, você não quer cometer os mesmos erros, né? Gato escaldado tem medo de água fria, certo? Então, você, Sim, queira ou não, às vezes é tão traumático que você se lembra e você não comete esses erros. Então, o problema é o que você faz com essas lições aprendidas, né? Então, existem sempre dois caminhos. Então, um caminho é ótimo, eu aprendi agora e eu já vou me precaver no sentido de que eu preciso ver aonde que foi o problema. Olha, o problema foi justamente essa expectativa, né? E eu preciso gerir melhor essas expectativas, preciso ser mais ágil aí no acompanhamento, preciso talvez fazer um acompanhamento mais próximo, com uma frequência maior do que eu fazia, né? Estar muito atento àquelas pequenas coisas que fizeram toda a diferença no final, né? Então esse é um lado positivo. O lado negativo é assim, puxa, eu tenho que pôr gordura no meu projeto, tanto em custo quanto em prazo, né? Por quê? Porque isso vai pegar lá no final. Então eu preciso ter margem de segurança, sabe? Margem de segurança para eu entendi. poder não ficar assim à mercê dessas variações, porque e aí começa a se encarar tudo em termos de margem de segurança, né? Aí o que acontece? O seu preço já vai lá para cima, né? O seu prazo também, então você tem gordura no prazo. E eu diria que assim, isso acontece demais, essa segunda opção. A primeira opção também acontece, mas a segunda acontece. E o que acontece normalmente é uma fusão desses dois, né? Entendi. Enfim, tem várias histórias a Então, respeito dessa gordura, né? Várias. entendi. Fiquei pensando aqui quais são os problemas que trazem, né, essa questão das gorduras. Mas a gente pode até falar em outro episódio, como você está falando, é uma história longa. Longas, são histórias boas também. Eu adoro essas histórias e a experiência é riquíssima. É. E nossa, diversas perguntas vieram aqui na minha mente, né? Que acho que é importante a gente esclarecer no decorrer dos episódios de quais são as diferenças, então, entre, por exemplo, um projeto de pesquisa, um projeto no qual eu vou gerar um produto, de fato, um projeto de software, o que muda em cada um deles. Uhum. Então, são vários aspectos aí que já estou anotando aqui para a gente ir abordando Tá bom, anota nos aí próximos que a episódios. gente vai falar aí. São coisas interessantes, né?
É bem legal isso. Falar dessas diferenças aí é muito rico, até para poder saber que método que eu uso, né? Efetivamente, eu acho que o que muda mesmo é a forma, né? É como eu encaro um problema. Que eu tenho que encarar o problema, eu tenho que encarar. Agora, qual é o método correto a depender das características desse projeto? Sim, perfeito. E acho que uma coisa legal também que a gente está pretendendo aqui é de deixar dicas, né, de materiais para as pessoas sobre o tópico que a gente abordou, como talvez um vídeo, uma leitura de um site ou um livro. Então, depois, se você puder separar para a gente, acho que vai ser legal deixar aí como dicas para quem quiser expandir mais. Acho que hoje seria principalmente sobre esse tópico, né? O que que é um projeto, o que que é gestão de projetos. Sim, eu acho que, como eu citei o próprio PMBOK, né, que na verdade é o guia, né, de gerenciamento de projetos aí do PMI, né, que é esse instituto americano, né, mas que hoje ele é internacional, né, que faz o credenciamento, faz essa prova, né, que credencia os gerentes de projetos, os PMPs. Esse guia, eu diria que assim é um guia com boas práticas de gestão. E eu entendo que às vezes ele é mal interpretado, né? Como se eu pudesse pegar o PMBOK e usá-lo ipsis literis, né? Sim, Então, não dá, por quê? Porque ele é um guia. Um guia, o que que é? Eu vou lá, vejo quais são as ideias, absorvo aqueles conceitos e aí eu tenho que ter essa habilidade, né, de buscar, provavelmente, talvez, uma metodologia que pode ser ou não baseada no PMBOK, mas se for uma metodologia de gestão, com certeza algum elemento do PMBOK, alguma dessas boas práticas vai estar incorporada lá, porque são anos e anos de conhecimento de gestão que estão ali, né, consolidados, né? Então, eu diria que o PMBOK talvez fosse a primeira referência, né? Bom, se você for comprar show. esse guia, você vai achar na Amazon, né? Ele é relativamente caro, na minha opinião. Está na sexta edição e a sétima edição vai sofrer uma mudança muito grande, né, de estrutura mesmo, uma maior mudança, creio eu, desde a criação do PMBOK, agora a sétima versão que sai esse ano. Tô curiosa. Eu acho que essa assim, o PMBOK é uma baita referência, né? Então, apesar de muitos falarem, não, mas ali ele é muito teórico, muito assim, né, não é prático, não é imediato. Sim, mas tem princípios. E esses princípios, eles são muito norteadores. O problema é que assim, as pessoas querem uma receita, sabe? Hoje em dia. Sim, Ou desde sempre. Na verdade, não é hoje em dia, né? Porque o PMBOK é encarado como receita desde que ele foi lançado. Mas é que existe e um não. erro de interpretação do que ele é, né? Então, as pessoas querem um manual que já dê uma receita de bolo. Olha, então no início do projeto eu faço lá o Project Charter e depois eu tenho que fazer que artefatos, né? Faz aí um plano de projeto, faça uma avaliação de riscos, levante os requisitos, né? Consolide ali o escopo, faça um WBS, né? Enfim, estou falando várias coisas aqui que depois a gente pode explicar, né? Para que Sim, serve, mas as pessoas querem receita ali não é receita, né? Ali são boas práticas que você tem que ter, portanto, essa sensibilidade, o conhecimento para você fazer a avaliação do que é necessário para aquele projeto, o que cabe e o que não cabe, né? Então, eu acho que sim. o grande problema é esse, quer dizer, a gente nunca teve tanta informação a respeito de gestão. Então, por que os projetos continuam dando errado em muitos casos? Não é só ler ali, né? Você já vai ter Só ler. todo o conhecimento Não, aplicado. Até não. porque o projeto tem isso de ser algo vivo, né? De Exato, como você exato, saber exatamente tudo exato. previamente, né? Então, tem a Desafiador. necessidade dessa expertise, sim. É. Você falou uma coisa muito É com interessante. pessoas, né? Exato, o projeto é algo vivo. E é mesmo. Né? E é verdade, ele é vivo, ele muda. E tem uma frase clássica também em gestão de projetos que é assim: a única certeza que nós temos no início do projeto é que ele vai mudar.
O resto você não tem mais certeza de nada. Se essa é uma frase Olha, clássica e é a mais pura verdade, né? Justamente porque ela está apoiada onde? Justamente nessa questão do domínio do conhecimento de um problema que é progressivo. É sempre um cone, né? Você começa menor e vai ampliando esse cone e no final você tem um entendimento muito maior daquele domínio do problema porque você passou por todas as etapas. Você tem que conhecer melhor o problema para resolvê-lo. Ora, sim, nesse conhecimento é que você vai assim, mudar de opinião. Você vai precisar se adaptar, né? Porque o conhecimento que você tinha era um, no final é outro. Então, sim. você acha que Só qualquer sistema resolve isso? Não. Você vai perceber que no final do desenvolvimento, nossa, meu sistema é muito específico. Desculpa. entendi. Acho que só com essa frase sobre gestão de mudança já invalida a hipótese, né, de que o PMBOK pode ser considerado ou encarado como uma receita. Sim. Se é um projeto, a única certeza é que vai mudar, então já deixa claro, né? Isso. É, exato. Por Show. isso, exato. Então, Você precisa ter, assim, essa capacidade. Por isso que o gestor, ele precisa, por mais que ele seja muito versado em planejamento, a parte desafiadora, de fato, é a execução, porque é ali que você vai ser posto à prova, né? E você tentar validar o seu planejamento, as hipóteses que você tinha, os requisitos, se eles estão estáveis ainda ou eles são instáveis, né? Se os envolvidos interessados eles ainda continuam com aquelas premissas que eles passaram para você, né? Não, isso ainda é verdade, ok, podemos continuar, né? Então, tudo é um ambiente dinâmico. Então, eu acho que isso que é tão legal, pelo menos para mim especificamente, né? Porque o é desafio, isso que eu ia falar, né? Isso você esse tem é o que desafio. gostar, porque senão. Esse é o desafio do inesperado, da restrição, que é difícil você negociar, você tem que negociar, né, para o bem do projeto, para Sim, o bem, inclusive, do próprio interessado, ele tem que abrir mão de determinados pontos, determinadas premissas, determinados requisitos, porque outros surgiram no decorrer do caminho, sabe? Então, sim. é isso, é isso que é Nossa, legal. vai surgindo várias coisas aqui na minha mente, né? Mas isso que você falou de você tem que gostar dessa dinamicidade, você tem que gostar de ter esse desafio. Eu já vi casos assim de uma pessoa, um membro do projeto, ele executa muito bem, ou ele já passou diversas vezes execuções de projetos parecidos, vou colocá-lo como gestor, porque vai ser um sucesso. Não necessariamente, né? Porque Necessariamente. pode ser que ele não saiba lidar com todos esses aspectos inerentes, né? Exato. A Agora, gestão. se os projetos que ele pegar forem de fato muito parecidos, né, não tiver esse dinamismo, né, eu construo um prédio e o outro prédio do lado é muito parecido. Então, se eu pegar essa pessoa e colocar para fazer esse, e o terceiro prédio também for muito parecido, provavelmente ele vai ter sucesso, né? Provavelmente, Sim, se não sabe? tiver mudanças, né? Por isso, a questão é o match da característica do desafio, do projeto que ele vai enfrentar, eu chamo, né, estabilidade dos requisitos, né, frente ao perfil da pessoa, de ser assim, Entendi. né, mais gostar desse imprevisto ou ter um desconforto muito grande com uma saída do planejamento inicial, né? Saiu fora daquele Sim. planejamento, nossa, mas agora o que eu vou fazer, né? Caiu minha casa aqui, sabe? O gato subiu no telhado, o que que eu faço, né? Dá aquele desconforto, Sim. aí a pessoa começa a ficar relutante e a decisão mais difícil que existe é justamente você abortar o projeto, porque não dá mais para você, com aquele planejamento inicial, aquele custo inicial, aquele prazo inicial, você cumprir, chegar no resultado, né? E aí você tem que abrir mão desse planejamento e você tem que refazer o planejamento e reapresentar ou reiniciar o projeto, né? Aí porque
no final das contas você descobriu que era outro projeto. Sim. Nossa, não deve ser nada fácil, né? Não é fácil Acho não. que quem está ouvindo e pensando agora no seu gestor deve estar tendo agora um pouco mais de percepção, né, de quais são os desafios que se passam, né, em relação à execução de um. E a gente lida com pessoas, né? Porque se você fosse fazer um projeto com robôs, ok, sabe? O Mas você controle é lida muito com maior, né? pessoas. Então, eu diria assim, as pessoas é que são as partes interessadas, são as pessoas que executam o projeto. Você é uma pessoa, você também tem as suas incongruências, né? Então, isso torna tudo muito mais desafiador. E aí é outro aspecto, né, para ser gestor, tem que gostar de pessoas. Pois é. Não tem como fugir disso. Né? Exato. No final das contas, essa é muito importante, né, que seja um bom comunicador, né? Sim. Não um comunicador no sentido de dar palestras, de fazer grandes eventos, né, ser keynote speaker, não, você ali no dia a dia você fazer a informação fluir rapidamente, né? Olha, detectamos um problema aqui, a equipe técnica detectou, tá? Agora eu rapidamente pego essa informação, avalio essa informação, já contacto outras pessoas, ouço a opinião dessas outras pessoas que talvez sejam importantes, e aí eu comunico já as partes interessadas, que pode ser o meu patrocinador do projeto, pode ser uma comunidade que depende daquele projeto, né? E aí rapidamente a gente tem que realinhar todo mundo para essa nova realidade. Então, né, até existe aí uma expectativa aí que o gerente de projetos ele tem que, assim, ele passa aproximadamente 70% a 80% do tempo se comunicando. Né? Esse é não é fazendo relatório, Uau, né? É você se entendi. comunicando. Então, esse é um perfil importante para o gestor. Imagino o quanto a falha na comunicação pode trazer problemas, né? Toda Sim, a gestão. sim. Poxa, achei o máximo esse primeiro episódio, porque a gente conseguiu falar de vários aspectos que são cruciais aí para entendermos melhor sobre essa questão de gestão que a gente consegue ir prolongando, né, ao longo dos outros Uhum, episódios. uhum. E depois é para a gente ir separando isso por tópicos e definir, né, qual é a sequência legal para a gente ir abordando cada um deles. Sim, vai ser legal. Acho que tem bastante coisa interessante para falar. E talvez Sim. nessa perspectiva um pouco menos formal, diria eu, né? Talvez Eu acho que isso que de é o exemplos aí. legal, né? É, Sim, já falei, as suas analogias, seus exemplos me ajudam bastante. Acho que vai ajudar muitos ouvintes também nessa questão da compreensão da gestão. Obrigadão mesmo, Edu. Acho legal. que foi ótimo esse primeiro episódio. Vamos dar sequência aí com esse tema que eu acho super interessante e pode ajudar muitas pessoas aí nesse contexto. Tanto quem vai fazer a gestão, quem vai passar por um projeto sob uma gestão. Legal ver esses pontos de vista. Sim. Obrigadão. Eu que agradeço por essa oportunidade e espero que a gente continue, enfim, né, levando esses conceitos de gestão de projetos aí de uma forma mais leve, né? E não é para desanimar as Sim, pessoas, não, é pelo contrário, é para desmistificar algumas coisas, né? exato. Enfim, acho que você precisa ter teoria e você precisa ter prática. E a união dessas duas coisas é que faz o resultado ter sucesso no final. Né? Perfeito. Obrigadão mesmo. Vamos dar continuidade aí nos próximos episódios. Tá joia. Valeu. Tchau, tchau. Até.